Boa tarde, queridos alunos, tudo bem? Vamos lá, dando prosseguimento aos estudos, né? Legislação administrativa, tá? Tem um tempo que a gente não vê. Na próxima semana a gente volta novamente lá para contabilidade, mas hoje vamos ver um pouquinho de legislação administrativa, até para não, né, não se esquecer completamente dela, tá? Vamos começar hoje, né? Vamos explicar hoje ato administrativo. Tá? O que é o ato administrativo? Tá? É uma ação feita, né? Algo feito pelo ente administrativo. Tá? Todo ato, toda ação feita por um ente administrativo, nós chamamos de ato administrativo. Né? Aqui nós vamos ter uma definição melhor. É uma espécie de ato jurídico, é toda manifestação unilateral da vontade da administração, que agindo nesta qualidade tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações a ela mesma e aos particulares. Vamos botar um exemplo aí para ficar bem simples, né? Passamos aí por um período de quarentena, né? Estamos ainda no período de quarentena. Só que teve um determinado momento que nenhuma atividade poderia funcionar. Então foi feito um ato administrativo. Para quê? Para resguardar a saúde das pessoas, tá? Então isso é um ato. Agora está flexibilizando, tá algumas coisas voltando. Outro ato administrativo, tá? Cada ato administrativo ele tem que vir público, ele tem que ser público, tá? Tem que estar lá em diário oficial, tá? Lembrando que publicidade está sempre no diário oficial, onde todos vão ter a ciência daquele ato jurídico, tá bom? O ato, no caso, ato administrativo, tá? Requisito da validade desse ato administrativo: competência, prerrogativa para edição de um ato, esfera de atuação, tá? Então vamos lá, vamos devagar. Qual é a competência? Vai depender de cada um, tá? Por exemplo, eu quero fechar uma cidade, vou fechar uma cidade. Quem é que pode fechar a cidade? Né? Foi o caso da... Temos várias cidades aí que decretaram fechamento, que ninguém entrava na cidade, nem saía. Tá? Só os essenciais, né? Só os ditos essenciais. Quem é que fez? O próprio município. Quem é que tinha a competência? O município, o prefeito do município. Tá? Como foi um ato geral do Estado, quem tem competência é o governador. Um ato que abrange todo o Brasil, o presidente. Um ato administrativo vindo do presidente. Então, cada um tem a sua competência, sua prerrogativa de competência, tá? O que não for, tá? Da competência dele, se ele faz um ato que não é da competência dele, não tem validade, tá? Forma: somente a prescrita em lei. Maneira de exteriorização dos atos administrativos em regra são escritos, né? Exceção à gestão do guarda de trânsito, que dá a multa lá, né? O gesto, né? De mandar parar, de mandar se mover, aí não. Mas no geral, o ato administrativo ele tem que vir de uma portaria, de uma resolução, tá? Aí vai depender, né? E sempre por escrito e sempre, como eu falei, jogado, colocado, né? Jogado até é uma palavra meio esquisita, mas colocado em diário oficial. Todo ato administrativo ele tem que ser motivado, né? Qual a razão que justifica aquele ato, né? Qual a razão que justificou todos fecharem uma cidade, não permitir a passagem, fazer uma barreira sanitária? Saúde, né? As pessoas não morrerem, a preocupação com o povo. Você tem que ter o motivo, a justificativa, tá bom? Objeto é o ato em si, mesmo considerado. É o que o ato decide, opina.
certifica, né? Novamente, vamos lá nas barreiras sanitárias, né? Que fecharam para não passar em determinados municípios, né? Qual o ato? Não deixar passar ninguém que não seja de essenciais. Médicos, ambulâncias, não deixaram passar, tá? Ou a pessoa que não é do município. É visto por o quê? Pela placa do carro ou por um comprovante de residência, tá? Então tem que ter lá o objetivo. Para que aquilo? O que vai ser feito? Tá? E a finalidade é sempre o interesse público, né? No caso, as barreiras sanitárias tinham interesse público de diminuir a propagação da Covid. Tá? Atributos do ato administrativo. Presunção de legalidade. Tá? Então, todo ato administrativo tem presunção de legalidade. Todo ele é legal. Mas tem muitas vezes que um ato, né? A pessoa faz um ato e vem um deputado, vem um senador, vem um STF, tá? Ou vem a OAB e entra com uma ação contra aquele ato, né? Um processo contra aquele ato. Sim. Então ele tem que provar que o ato, aqui ó, deixa eu pegar aqui o apontador. Ele tem que provar que o ato é ilegal, tá? No momento que o ato administrativo entra, né? Ele entra em vigor quando ele é promulgado lá no Diário Oficial, tá? Ele tem presunção de legalidade, ele é legal. Tem que se provar que ele é ilegal, que ele atenta à Constituição, entendeu? Ele é contra, não pode, nenhum tipo de ato administrativo pode ser contra a Constituição ou contra uma lei, não tem como, tá? Executoriedade, tá? Ele auto se executa. Você não precisa de um outro ato para executar ele, tá? Porque muitas leis, você tem uma lei e tem uma lei complementar que vai fazer ele entrar em vigor e normatizar ele. O ato administrativo não. Ele já entra pronto para ser executado, para estar sendo executado. Imperatividade, entendeu? É obrigatório, não é escolha. Um ato administrativo, você não pode escolher fazer ou não. Ele tem que ser feito, tá? Um ato administrativo, você não escolhe, né? A gente, né? Ou um subordinado não escolhe se vai fazer ou não. Ele tem que ser feito. Ele é coercitivo. Classificação dos atos. Quanto aos destinatários, nós temos gerais, atinge a coletividade como um todo, as portarias, certo? Tá? Individuais, trabalha com uma situação concreta, tem destinatários certos, decreto expropriatório, licença para edificação, permissão de uso. Então, os gerais, que são as portarias, serve para todos, né? Tem cunho geral, ele é feito para todos utilizarem. Já os individuais, ele tem o quê? Uma definição própria para aquele momento ou para aquela pessoa, tá? Por exemplo, essa permissão de uso aqui, ó. Vou dar um exemplo de permissão de uso. Claro que agora a gente não está podendo fazer, tá? Mas vocês lembram que nós temos lá, teria, né? Festa do Santo Antônio. Aqui em Nova Iguaçu tem a festa do Padroeiro Santo Antônio, que tem várias barraquinhas, tá? Que utilizam só em uma semana, duas no máximo, tá? Para eles é feito um ato administrativo onde é permitido o uso naquele período, tá? Para aquelas barracas e para aquele momento, tá? Individual. Cada um vai ter, né? É uma permissão individual para aquele momento específico. Não é geral,
tá? Quanto ao grau de liberdade, vincular é aquele que estabelece um único comportamento possível de ser adotado pela administração diante de um caso concreto. Não há margem de liberdade do administrador. Exemplo, aposentadoria por tempo de serviço. Tá? Tem até a aposentadoria compulsória, né? Que é aquela aposentadoria que o funcionário público tem que fazer a aposentadoria, tem que se aposentar, ele não tem escolha. Chega uma certa idade, ele é obrigado a se aposentar. Tá? Isso nós chamamos de vinculado. Tá? O discricionário prevê mais de um comportamento possível a ser tomado pelo administrador em um caso concreto. A margem de liberdade para que ele possa atuar com base em um juízo de conveniência e oportunidade, porém sempre dentro dos limites da lei. Permissão de uso para a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas públicas. Tá? Aí você tem a permissão para botar cadeiras. Beleza. Mas quantas cadeiras? Às vezes o ato não fala. Lembrando que você pode botar as cadeiras, mas também não pode proibir que as pessoas passem. Então, né, você tem essa discricionalidade de colocar, né, mas não tem que ter um espaço, entendeu? E aí o fiscal tem que estar lá, naturalmente fiscalizando, né, autuando, se for o caso, né, para que eles não abusem do ato administrativo. Quanto ao objeto, ato de império é aquele que a administração pratica usando da sua supremacia sobre o administrado, impondo obrigações de ordem unilaterais. O exemplo, a desapropriação. Tá? Eu não sei se eu cheguei a conversar com vocês, né? Eu acho que eu nunca falei. Uma desapropriação, ele não tem jeito. Se o Estado precisa da sua casa, ou se o Estado precisa do seu terreno, ele vai desapropriar. Por quê? Porque ele vai fazer ali um hospital, vai fazer ali uma praça, para um bem do coletivo. Então, você não tem como brigar para não desapropriar. Você apenas vai discutir valores. Tá? Mas a desapropriação não tem como. Tá? A desapropriação não tem escolha. Tá? Composto é aquele que depende de mais de uma manifestação de vontade que devem ser produzidas dentro de um mesmo órgão. Exemplo, ato que dependa da autorização de um superior hierárquico. Certo? Complexo é aquele que, para se aperfeiçoar, depende de mais de uma manifestação de vontade. Porém, essas manifestações de vontade devem ser produzidas por mais de um órgão. Tá? Processo administrativo nós vamos ver em um outro vídeo, tá bom? No mais, fiquem com Deus. Um grande abraço, tá? Qualquer dúvida, só perguntar.